providência divina deu-nos um dia de sol, outonal, e os homens deram-nos mais uma hora de repouso. Portanto, temos todas as condições para estar bem dispostos. Está cá alguém na casa pela primeira vez? Não. Tá? Mas se precisar de alguma ajuda no final da palestra, temos todo o gosto em receber. Está bem? Bom, vamos então iniciar os trabalhos de hoje, lendo uma mensagem. Mas, Ivan, não se importa de desligar as luzes. Muito obrigada. E então, do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel, a mensagem intitula-se Tendo Medo. E tendo medo, escondi na terra o teu talento. São palavras de Jesus, segundo o Mateus. E Emmanuel vai comentar desta forma. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Receber a mais reduzidas possibilidades de ganho. Contar apenas com um talento e temer a lutar para valorizá-lo. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam. E recolhem-se à ociosidade, alegando medo da ação. Medo de trabalhar. Medo de servir. Medo de fazer amigos. Medo de sofrer. Medo da incompreensão. Medo da alegria. Medo da dor. E alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. E na morte, confessam o medo da vida. E a pretexto de serem menos favorecidas pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da preguiça e inutilidade. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faz dela o teu caminho de progresso e de renovação. Por mais sombria que seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Ora, colocar-nos em boa posição na cadeira, exatamente, e vamos respirar fundo, inspirar, e ao mesmo tempo que expiramos profundamente, vamos nos libertando das preocupações do dia a dia que ocupam a nossa mente. Inspiramos e expiramos e vamos limpando assim a mente para que nos possamos focar nos altos planos da vida. Para que possamos sentir as vibrações de amor, de harmonia, de paz, que o Divino Mestre espalha sobre nós. Vamos sentir o ambiente de fraternidade e de acolhimento desta casa, deste centro. Vamos pedir aos nossos queridos benfeitores que sempre nos acompanham
que nos auxiliem nesta tarefa, como em todas. Pedimos assim também aos benfeitores desta casa. Pedimos, sobretudo, ao nosso querido Mestre Jesus, que nos ilumine e que possamos receber de coração aberto as bênçãos que nos iluminam, que nos intuem, para que melhor possamos compreender as suas orientações, para que melhor possamos entender o seu exemplo, as suas indicações, para que possamos ser um homem e uma mulher de bem, para que possamos fazer o nosso trabalho de servir com Jesus no coração, auxiliando todos aqueles que acorrem aqui, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, tristes, doentes, e que nós possamos auxiliar de alguma maneira, com um sorriso, uma palavra, para que eles assim possam ter também a oportunidade de despertar para a vida melhor. Agradecemos ao querido Mestre a oportunidade de conhecer estas orientações evangélicas que nos deixaste, para que nos possamos transformar interiormente e assim transformarmos-nos num ser humano melhor, e através do nosso exemplo e das nossas palavras podemos influenciar modestamente, humildemente, aqueles que nos rodeiam, que contactam connosco dia a dia, para que assim a sociedade gradualmente possa se tornar melhor e a evolução da humanidade se dê como previsto. Pedimos-te por todos aqueles que sofrem nos dois planos da vida, especialmente por aqueles países que em guerra têm sido vítimas das forças inferiores da terra. Pedimos-te por todos, Senhor, trazei a paz e a harmonia para aqueles corações sofridos. E assim, Senhor, pedindo a tua bênção, gostaríamos de iniciar os trabalhos de hoje, pedindo-te que nos orientes e que fiques connosco, hoje e todos os dias da nossa vida. Muito obrigada. Aqueles que chegaram agora. Vamos ler esta mensagem de Chico Xavier, que nos fala sobre a vida além da morte. E então diz-nos assim: além da morte situam-se as esferas da continuidade. Portanto, além da morte situam-se as esferas da continuidade, significa que a vida continua, só que num plano diferente. Se o homem comum conseguisse deter o curso dos pensamentos de segunda ordem durante alguns minutos por dia, portanto, deixar de pensar em coisas secundárias, sem interesse para o nosso crescimento como espíritos,
de modo a refletir na grandeza da vida, sondando as realidades da morte, portanto, refletir sobre o nosso comportamento, a nossa vivência do dia-a-dia, sobre o nosso propósito da vida. Será que estamos, de facto, a viver de acordo com aquilo que conhecemos da doutrina espírita? É uma reflexão que temos que fazer diariamente, não é? Para nos irmos corrigindo, tal como a espiritualidade superior nos ensina, gradualmente, progressivamente. Porque a mudança do homem não se faz de um dia para o outro. É gradual, não é? E, portanto, vamos aproveitando todos estes conhecimentos que recebemos da espiritualidade exatamente para refletirmos sobre a nossa vida e nos transformarmos. E nos transformarmos para melhor, obviamente, não é? No sentido de servir, no sentido de trabalhar no bem. E assim evoluímos como espíritos. Portanto, dizíamos, refletir na grandeza da vida, na grande oportunidade que temos, que nos foi dada para nos transformarmos espiritualmente. E sondando as realidades da morte, portanto, aproveitando as experiências que vamos tendo, porque temos esta oportunidade de poder comunicar com espíritos que já se encontram na vida espiritual e que nos vão dando a conhecer o que é, de facto, a vida para além da morte. E então, se nós fizéssemos essa reflexão, evitaríamos as algemas do mal, eu estou disléxica, certo, evitaria as algemas do mal que o agrilhoam às reencarnações expiratórias. Portanto, isto o que quer dizer? Quer dizer que se nós procedêssemos a essa transformação interior, sobretudo a nível moral, obviamente, mas também intelectual, através do conhecimento que vamos adquirindo, evitaríamos muitos problemas, digamos assim, que teríamos na passagem da vida terrena para a vida espiritual. Isto é uma introdução do livro Voltei, que é o nosso tema de hoje. Portanto, trazemos-vos aqui este livro, que é muito, muito interessante. É sobre a vida espiritual, portanto, a passagem, como veremos, da vida terrena para a vida espiritual. Foi psicografado por Francisco Canto Xavier, publicado em 1949 pela Federação Espírita Brasileira. Então, o que é que fala a obra? É uma narrativa autobiográfica. Portanto, é o próprio espírito que fala sobre si próprio. Fala da vida após a morte e o objetivo, de facto, é divulgar experiências no plano espiritual e reflexões sobre a vida terrena. Trazemos-nos aqui esta frase: a morte não nos modifica substancialmente. Somos depois dela o que somos antes dela. E é o espírito Jacó que nos dá esta primeira informação. Começam vocês a pensar, já ouvimos falar disto, da vida depois da morte. Quem é que não conhece o livro? Que livro é que eu estou a falar? Do André Luís? O Nosso Lar. A maior parte de vocês ou já leram O Nosso Lar ou então já viram o filme. Mas aqui há uma diferença muito interessante entre o espírito Jacó e André Luís. É como nós vamos ver mais daqui a um bocadinho, porque fiz questão de falar sobre quem era o espírito Jacó, para perceberem, porque isso depois vai ter interesse até no entendimento da obra. O espírito Jacó era espírita, não é? Portanto, enquanto que André Luís era médico, sim, mas era um materialista, enquanto viveu na Terra, não é?
não acreditava em nenhuma religião, não era religioso, não tinha crenças religiosas. Era, como quase todos os intelectuais do seu tempo, uma pessoa basicamente materialista, não acreditava na vida após a morte, não tinha crenças, como já disse, religiosas. E sabia sobre a religião apenas aquilo que as pessoas no tempo sabiam em termos de cultura geral, mas nunca tinha feito prática nenhuma desse ponto de vista. Portanto, já há aqui duas grandes diferenças, enquanto que, como veremos mais à frente, o espírito de Jacó era espírita e foi um espírita ativo. Bom, então, perdão. Os temas principais desta obra é o desencarne e o acolhimento espiritual, a importância da reforma íntima, como já viram naquela introdução, o desapego material, o desapego aos bens terrenos e dos afetos e dos objetos e da matéria e de todas as outras coisas afins, a prática da caridade e, muito importante aqui, da humildade. Ele enfatiza muito a humildade como uma virtude que deve ser cultivada, e depois ao longo da obra vão perceber melhor isto, e depois a continuidade do serviço do bem após a morte do corpo físico. Portanto, se nós já iniciamos aqui o serviço do bem, quando passarmos para o lado lá, como dizia aquela primeira fase, esse serviço continuará a seu tempo, como veremos. Bom, então é melhor começar por aqui. Quem é que é este espírito Jacó? O espírito Jacó tinha, é o Federico Figner, que adota esse pseudónimo. É um homem de origem judaica, que nasceu na Europa, na Boémia, em 1866, atualmente é a República Checa, e que, porque nasceu numa família pobre e porque tinha um espírito empreendedor, aos 16 anos decide emigrar para os Estados Unidos. E então quem é que ele conhece nos Estados Unidos? Thomas Edison, que na altura estava em alta, digamos assim, porque era o inventor do fonógrafo, que era na altura um aparelho extraordinário, porque gravava sons, era possível gravar sons e reproduzi-los. E então Federico Figner propõe-se divulgar pelo país, inicialmente pelo país e depois mais tarde pelos países vizinhos, e é assim que ele chega ao Brasil, propõe-se divulgar este fonógrafo e, claro, fazia o espanto das pessoas porque gravava-lhes a voz e depois reproduzia. Imaginem o que isto é em 1800 e tal. Pronto, e depois, como de facto era um indivíduo empreendedor, conhece um outro inventor, que eu, perdão, mas agora passou-me o nome, daqui a um bocado lembro, que inventou o disco de cera. E, portanto, esse senhor inventou aquilo que nós hoje conhecemos como aqueles discos de vinil, certo? Pronto, que agora já está também um pouco ultrapassado. E então, ele, através desses dois conhecimentos, resolve construir aquilo que foi a Casa Edison, que foi, nem mais nem menos, o primeiro estúdio de gravação do Brasil e que teve imenso impacto porque registou grande parte da música brasileira até 1926. Portanto, aqueles sambas e iniciais foram nesta gravadora. Imaginem o que é que este senhor ganhou, não é? Com este negócio, digamos assim. Portanto, tornou-se um homem próspero, um homem rico, e então, para dar sinais da sua riqueza e do seu poder económico, construiu esta casa, que era uma casa fantástica, magnífica, por um arquiteto, chamada a Mansão Figner. Mas este senhor não utilizou esta casa só para dar mostras da sua riqueza. Reparem que em 1918 surge no Brasil a pandemia chamada da gripe espanhola, que matou muitas pessoas, e ele transforma a casa num hospital de campanha e recebe pessoas
doentes que não tinham para onde ir e ele próprio as trata, não é, como enfermeiro, apesar de também ele estar doente com a gripe espanhola. Depois adquiriu um terreno e, como conhecia muitos artistas devido à sua editora, e ficou preocupado com aqueles artistas que, atingindo uma certa idade e porque não tinham recursos financeiros, não tinham para onde ir. E, portanto, construiu uma casa, a que se chama ainda hoje o Retiro dos Artistas, que recebia esses artistas, não é, para mantê-los até ao final dos seus dias. E mais ainda, ele conheceu Chico Xavier, conheceu através de um amigo, e ficou muito impressionado com o médium, e então decidiu enviar-lhe mensalmente uma determinada quantia para ajudar nos trabalhos, porque, claro, Chico Xavier não levava nada às pessoas que atendia. Portanto, fez isso, mantinha essa ligação com Chico Xavier e, mais no seu próprio testamento, Fred Figner, que era assim que ele era conhecido, deixa uma grande quantia de dinheiro a Chico Xavier. Chico Xavier recebe o dinheiro e não vai ficar com ele. Então, entrega-o à Federação Brasileira, à FEB, a Federação Espírita Brasileira, para que se criar uma editora. E assim começam os primeiros livros a serem editados. É curioso, então, repararmos como é que este senhor, extremamente rico, um negociante próspero, atravessa esta prova da riqueza. É bastante interessante. Portanto, ele divide com os outros que têm menos e faz, de facto, um trabalho associativo importante. Como é que Federico Figner conhece o espiritismo e quando? Não se sabe bem. Sabe-se que ele era amigo de António Saião, que já trabalhava no grupo Ismael, que era um grupo espírita conhecido à época, e, portanto, seria este amigo que, através das suas conversas, foi levando Federico Figner a conhecer o espiritismo, como disse, e que depois ele fica absolutamente fascinado porque numa reunião mediúnica presencia uma cura de um doente, e então fica de facto, pronto, e é aí que ele entra definitivamente no espiritismo. Não se sabe quando, só existem registros de 1903, como aqui pusemos, de resto não sabemos. Agora, o que sabemos é que ele é contemporâneo de importantes figuras do movimento espírita. E isto é importante porque o irmão Jacó, não é? Federico Figner, vai ao longo da sua história, no livro, falando de personagens que todos nós conhecemos de nome. Portanto, e que foram, de facto, contemporâneos dele. Grandes figuras, Bezerro de Menezes, Bittencourt Sampaio, Carlos Schultner, imensos outros que depois vamos chamando a vossa atenção. Portanto, ele foi, de facto, um valor importante no movimento espírita, foi vice-presidente da FEB, ele fazia atendimento e tratamento espiritual, portanto, recebia todas as pessoas que chegavam à FEB, ao centro da FEB, que foi fundada em 1884, e recebia as pessoas atenciosamente e orientava-as, participava em reuniões mediúnicas e, curiosamente, o que ele mais gostava e aquilo a que ele, de facto, se dedicava era ao auxílio daqueles espíritos empedernidos, endurecidos, que lá chegavam e que pediam, de facto, doutrinação. E depois também é interessante, porque ao longo da obra veremos que este trabalho prossegue. Outra coisa, ele recebia também, através, também vamos ver mais adiante, receitas, não é? Em termos, nas suas comunicações mediúnicas, por isso se chamava receitista, recebe receitas para o tratamento daquelas doenças que existiam na época, sobretudo infecções Pronto, e então, depois desta introdução, talvez um bocadinho longa, mas é para entendermos depois o contexto da obra,
vamos de facto entrar no livro Voltei. E então, logo no capítulo 1, vamos chamar agora Jacó, diz que ainda vivo, não é? Mas já sabendo-se e reconhecendo que estava no final da sua vida terrena, tinha-se comprometido a, quando a morte o arrebatasse, como aqui diz, manter uma correspondência com os amigos, uma correspondência frequente, de modo a poderem explicar e dar-lhes a conhecer o que se estava a passar na vida espiritual. Portanto, isto era o projeto que ele tinha feito para si próprio. A preocupação a voltar a encontrar-me com os amigos era o meu anseio de cada minuto. E depois ele explica que, de facto, o espiritismo não fora para mim uma simples crença, constituía elemento integrante do meu próprio ser. Quer ele dizer que isto, de facto, ele tinha interiorizado todos os preceitos, todos os princípios do espiritismo e que os praticava. Daí o entusiasmo de comunicar com os irmãos de ideal após a morte. Portanto, ele era, de facto, um homem entusiasta, um homem que gostava de estudar. E o que ele mais queria era passar esses conhecimentos para os seus companheiros. Mas o serviço não é tão fácil como parece à primeira vista, diz ele. Quase me senti ofendido quando os benfeitores espirituais me impediram de um retorno apressado. Portanto, isto não é bem assim, vamos com calma, vamos dizer os benfeitores, tu ainda tens muito que aprender e, portanto, vamos, no seu momento, no momento oportuno, poderás então comunicar de novo com os teus amigos. E eu, inicialmente, não é? Porque lá está, vejam só, ele era um homem de negócios, ele tinha um grande, perdão, ele tinha uma grande casa, não é? Como viram ali, a casa Edison de gravação. Ele estava habituado a comandar. Ele estava habituado a comandar e a ser obedecido. E ele próprio diz, muito curiosamente, quando se descreve, que era um homem severo, habituado a comandar, a ser obedecido, que não era cá um sentimentalão, que não se deixava envolver assim de qualquer maneira por sentimentos que ele diz quase de segunda ordem. E depois, ao longo de facto desta obra, nós vamos ver a transformação deste homem que chora quando ouve uma música bonita e portanto, que se deixa o homem velho, não é? O homem velho, e transforma-se, de facto, num ser muito mais amoroso, não é óbvio? E ele reconhece isso, e é muito interessante vermos, então, o desenvolvimento do personagem ao longo da história. Vamos ler algumas reflexões iniciais que ele faz que me pareceram bastante importantes, porque de facto não se trata só de ler a obra, não é? É preciso nós lermos e refletirmos sobre a obra, tal como acontece no nosso lar, que até aqui na casa temos um estudo sobre estes livros. E este acho que também merece as nossas reflexões, porque os ensinos são fantásticos. E ele diz, enquanto no corpo não formulamos a ideia exata do que seja a realidade além da morte. Antes da morte, tudo me parecia infinitamente simples. E eu volto a chamar-lhes a atenção que este homem foi um estudioso, não é? Um estudioso fervoroso da doutrina espírita. Portanto, não era uma pessoa que não tinha conhecimentos nenhum. E ele diz, antes da morte, tudo me parecia infinitamente simples. A morte não passaria de uma mera libertação do espírito. A nossa alma seguiria para as esferas de julgamento, reparem aqui, de julgamento, de onde viria a reencarnar, caso não se dirigisse para mundos felizes. Portanto, ia para ali uma espécie de julgamento e depois agora vais para aqui, agora vais para lá e pronto, era uma coisa simples. Mas não era bem assim. Acreditei que no fim da limitação do corpo, inalterável paz se fizesse no coração. Mas não é bem assim.
amigos do Espiritismo. Portanto, ele agora fala para os espíritas, não é? Fala para os crentes na doutrina. Não se acreditem quitados com a lei divina por terem atendido a pequeninos deveres de solidariedade humana, nem se suponham habilitados ao paraíso por receberem manifesta proteção de um amigo espiritual. Hã? Portanto, é preciso mais ainda do que isto. Pronto. Guardem a certeza de que o Evangelho não é apenas um conjunto brilhante de ensinamentos de Jesus para serem comentados nas nossas doutrinações. Ajudem-se a si mesmo no desempenho das orientações evangélicas. Portanto, o que é que ele quer dizer aqui? Quer dizer que, de facto, o Evangelho dá-nos as orientações sublimes sempre, mas nós não podemos apenas transmiti-las. Temos que vivenciá-las. Temos que as praticar. Não é? Porque isso sim, isso é que é, de facto, a tal transformação, o tal aperfeiçoamento, que é isso que nós aqui andamos a fazer, sobretudo nós, espíritas, que é para quem ele fala. Continuando, mais à frente, ainda nas suas reflexões, Jacó fala sobre a mediunidade. E é interessante o que ele nos diz. Ele diz que o médium projeta energias em busca do nosso campo de ação, dos espíritos, já portanto, do lado da vida. Se não há combinação fluido-magnética entre ele e o espírito comunicante, entre o médium e o espírito, o nosso intento é apenas parcialmente realizado. É quase impossível impor a nossa individualidade completa. Portanto, ele está a falar da ligação entre médium e espírito comunicante. E diz mais. Se o médium relaxa a obrigação de manter o equilíbrio físico e psíquico, e se os companheiros, além do médium, os companheiros que integram o grupo de trabalho vivem sem o entendimento preciso dos deveres que lhes competem, e então aí torna-se impraticável o aproveitamento dos recursos que se nos oferecem para o bem. Portanto, não só tem que haver um equilíbrio perfeito do médium, como também toda a equipa que integra os trabalhos mediúnicos tem que estar seguindo estes princípios, não é? Tem que estar afinada, se me perdoam o termo, para todos eles estarem trabalharem no bem e assim os espíritos sentirem essas vibrações, não é? Que ele fala mais da parte magnética, à custa de melhor entendimento, e então essas vibrações entre todo aquele grupo, que se criam ali naquele grupo, e os espíritos é que vão permitir uma comunicação perfeita, não é? E, portanto, é preciso aproveitar quando essas vibrações, quanto mais elevadas forem, mais sintonizam com espíritos superiores, espíritos bons, que esses sim têm mensagens importantes para nos revelarem, importantes para a nossa orientação de vida. Bom, e então vamos começar a descobrir o que é que se passa durante o momento da morte. Este é o primeiro capítulo, à frente da morte. O que é que ele nos diz? Que forças atuam no grande momento? O que é que acontece na passagem? E ele vai começar, então, a descrever. Reparem, meditarem nas narrativas de André Luiz. Portanto, eu já conhecia os livros de André Luiz, que já tinham sido publicados nesta fase. Ele faleceu em 1947. Portanto, a obra de André Luiz já tinha sido publicada. Não toda, mas quase toda. Meditaram nas narrativas lá e perante os sintomas que ele estava agora a sentir, não teve dúvidas que a morte estava a aproximar-se. Então, o que é que ele sentiu? Sentiu que a consciência estava a impeli-lo para aqueles problemas em que ele tinha ultrapassado com desacerto. Portanto, as tais faltas que tinha cometido ao longo da sua vida.
Mas, todavia, eu buscava justificativas para atenuar. Obviamente, aqui é o amor próprio, não é? Que está a atuar, que ele não quer reconhecer que cometeu faltas. Dá sempre justificativas para atenuar as consequências. E depois faz um extenso relato, tiramos apenas aqui alguns excertos, em que ele diz que a minha memória recuava no tempo, o cérebro acusava atividade intensa, mas o corpo estava exausto. Portanto, a fraqueza já do corpo físico, no entanto, a mente estava em grande atividade. Confesso que as incursões dentro de mim mesmo angustiaram o ser. Portanto, há aqui, de facto, uma perturbação nesta passagem, não é? Não é assim como ele dizia, acabou, morreu, passou para o outro lado. A fé preparava-me o espírito para a grande transição. Porém, os receios avultavam. Porque são naturais, não é? Porque nós não somos perfeitos, porque nós ainda estamos muito longe da perfeição. Temos que ter a noção, de facto, da nossa fase de desenvolvimento e, portanto, eu, como já tinha avisado antes, preparem-se para o momento, porque é isto que acontece. Basicamente, é isso que nos pretende dizer. Identificava-me em singulares processos de desdobramento. Olhem que interessante. Olhem que interessante. Tive a noção de que 2 corações me batiam no peito. Um de carne, em ritmo descompassado, quase a parar. Está bem? Ou então o corpo físico, não é? A morte que se aproxima, o coração que começa a bater cada vez mais lento e que dá a sensação que está a parar. Mas o outro pulsava mais equilibrado e mais profundo. Portanto, o outro era o coração perispiritual. E assim estava a ganhar mais energia, não é? A visão alterava-se e cercava-me uma densa neblina. Portanto, ele já não estava a ver muito bem aquilo que o rodeava. Roguei sinceramente a Jesus para que não me desamparasse. Portanto, ele sabia, de facto, a importância da prece. Não é? O auxilia a prece durante os momentos mais difíceis da nossa vida e este seguramente também não é. Foi então que ele começou a divisar, a ver uma formação ali do lado esquerdo de substância prateada. Isto é, o tal fio de prata que vem tantas vezes, ou cordão de prata que vem tantas vezes descrito nos livros de todos os médiuns escritores. Lembrei com força o irmão Andrade e implorei-lhe mentalmente que me ajudasse. Este irmão Andrade já tinha sido um indivíduo que era médico e que também trabalhava na FEB, à mesma altura, e, portanto, que auxiliava o Fred Figner no tratamento dos doentes que ele auxiliava, como já nos disse. Foi então que notei que 2 mãos caridosas me submetiam a passes. Foi suave sensação de bem-estar, voltou a dominar. Portanto, o que é que nós retiramos daqui? Vamos ainda ver. Naquele intraduzível conflito, não há dúvida. Portanto, há sempre perturbação, não é? Temos sempre perturbação nesta fase de transição da morte. Insistia no dever de orar porque ele, de facto, conhecia que a prece era um remédio, que sempre tão próximo de nós, tão fácil e que o espírita deve, de facto, conhecer e transmitir a importância, o alcance da prece para entrar em sintonia com os espíritos superiores pedindo auxílio. Chorava perturbado quando vi minha filha Marta, já tinha desencarnado, a estender-me os braços. Agora, paizinho, cá está Marta, agora, paizinho, façamos a nossa oração. E Marta, em voz pausada, recitou o Salmo 23. O Salmo 23 é lindíssimo, quando quiserem está disponível e fala de facto de Deus e como é que eu ia dizer, do acolhimento que Deus faz às criaturas.
Foi então, estamos a falar de desdobramento, que assombrado me vi em duplicado. Ele está assombrado, eu, que tanta vez encorajava os desencarnados a olharem os corpos despojados, fixei o meu próprio corpo a enrijecer-se num misto de espanto e amargura. Portanto, apesar de ele já ter o conhecimento, não pôde evitar estas sensações de amargura e até de surpresa. Depois, vi-me diante de tudo aquilo que havia projetado e realizado na vida. Portanto, passou todas as memórias da vida dele como se fosse um filme. Descobri que quem não renunciou aos hábitos e sentidos do corpo leva mais tempo para se desprender. Ou seja, isto que já nos é dito de várias formas e em várias mensagens, inclusivamente do Evangelho, que temos que nos desapegar dos bens materiais, de forma a libertarmos os laços da matéria, não é? Para que o desprendimento do espírito se dê de forma mais fácil. Senão, isto está descrito também na obra de André Luiz, e muito bem descrito, a propósito até do desencarne de Dimas e de outros, que quanto mais estamos ligados aos bens terrenos, mais difícil é o nosso desligamento. E como? E aos afetos. Aos afetos e, inclusivamente, aos objetos. Aos objetos que nos cercam. E é interessante porque Jacó fala aqui disso. Né? Os objetos que têm vibrações que nós, não é? Porque nós gostamos daqueles, estamos ligados àqueles objetos. Temos dificuldade até em desfazer-nos deles. E isso lá cria laços que só vão dificultar depois o desencarne. Disse-me então Marta: paizinho, lembre-se da necessidade da concentração na prece. Os laços não se desfizeram totalmente. Precisamos de paciência. Esqueça a experiência que terminou, sustentando a mente em oração. Portanto, é o conselho que a filha Marta lhe dá. Vou ver as horas. Aí ali ainda não foi, são 11h44, então me assustei, são 10. Perdão, vamos continuar. Senti um choque elétrico no cérebro. Portanto, ele sentia as mãos do passista, que era o irmão Andrade. Sentiu um choque no cérebro, por certo aquelas mãos amorosas tinham desfeito um laço forte que me retinha ao corpo físico. Foi então que ele relaxou e começou a sentir bem. Portanto, aqui temos a equipa espiritual e vejam só quem é que se vai juntar à equipa espiritual do irmão Jacó. Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes. Os benfeitores e Marta retiraram-me do leito e ampararam-me para uma jornada. E então é muito curioso este episódio, porque para onde é que estes benfeitores levam o irmão Jacó? Para a praia, para junto do mar. E eles explicam isto de forma bem alongada e muito interessante, que o mar tem sobre as criaturas esta capacidade de higienizar, digamos assim, todos os maus pensamentos, os maus eflúvios, entendem? E, portanto, por isso, a grande importância do mar, que depois se volta a falar mais à frente, no reerguimento, estou disléxica, desculpem, das energias do perispírito. Portanto, é um fator importante a natureza. Não só o mar, mas também a natureza, o próprio sol e a lua, que têm uma influência importante no nosso psiquismo, como veremos mais à frente. Mas eu acho que nós, até instintivamente, vamos até ao mar quando nos sentimos tristes e damos ali um passeio à beira-mar, e a maior parte de nós sai de lá
muito mais leve, não é? Muito mais leve e agradável, porque de facto conseguimos lançar, digamos assim, as más energias para o mar que as dissolve. Portanto, tem de facto, a natureza tem isso de bom, não é? Assim como um passeio no meio de um bosque, num prado cheio de flores, tudo isso nos reconforta. Bezerra, Andrade e Marta, de certeza, guardariam 1000 informações preciosas. Tentei indagar, mas a fraqueza venceu. Começa aqui a aparecer esta característica do irmão Jacó, que depois vai manter-se ao longo de todo o livro, que é a curiosidade enorme que ele tem de perceber, de saber, de perguntar. E para quê? Para depois poder passar esses conhecimentos aos amigos que estão na vida terrena, né? Através das comunicações mediúnicas. Mas esta constante da curiosidade mantém-se ao longo de todo o livro. Não deveria reagir contra o repouso, disse o irmão Andrade. Não devia sacrificar as necessidades da alma à curiosidade. Teria tempo para observar e aprender. Agora, a serenidade e a paciência eram indispensáveis. Portanto, repousa, calma, não é? A seu tempo saberás. Agora não é hora de fazer perguntas. Portanto, era isto que eu vos queria mostrar, há um bocado, mas não consegui. É que, de facto, Adolfo Bezerra de Menezes é conhecido de todos, não é? Como sendo um expoente, um indivíduo muito importante na doutrina espírita do século XIX e sobretudo no Brasil, mas é conhecido mundialmente. Ele é conhecido como médico dos pobres porque fez um trabalho assistencial fantástico junto das pessoas mais necessitadas. Ele foi médico, foi jornalista, foi político, trabalhou como parlamentar na Câmara dos Deputados durante 30 anos. Foi uma figura muito importante porque o espiritismo, de facto, estava disperso e, portanto, ele conseguiu unir as figuras mais importantes que se dedicavam mais ao estudo da doutrina e criou a Federação, foi o primeiro presidente da Federação Espírita Brasileira. Isto é só uma nota. E ele desencarnou no Rio de Janeiro em 1900. Só vos falo destas datas para percebermos depois porque é que estes espíritos depois aparecem na obra. Bom, então, saíram da praia, Jacó ia apoiado nos seus benfeitores, na sua equipa espiritual, e acontece aqui um episódio muito interessante que vos relatamos. Uma senhora apressada, segurando num embrulho, caminhava na nossa direção. Portanto, era uma mulher que estava encarnada e que passeava na rua. Recuei instintivamente para evitar um embate. Mas a senhora atravessou-nos sem dar conta da nossa presença. Todos me fitavam sorridentes. Portanto, ele ficou muito espantado com isto. Como é que a senhora não dá conta de mim? Eu dou conta da senhora, ela passa por mim e não sente nada. Então, Bezerra esclareceu. Este é um novo plano da matéria que vibra em dimensão diferente. O corpo físico da senhora não nos afetou a organização do corpo espiritual de cada um. E nós, por sua vez, também não afetamos a dela. Portanto, estão a ver que é possível. Por isso é que nós dizemos que vivemos no livro dos Espíritos, inclusivamente, que estamos rodeados, nunca estamos sozinhos, estamos sempre rodeados de espíritos, nós nem os vemos, não é? Alguns deles têm a possibilidade de nos ver, outros só a possibilidade de nos ouvir ou de nos sentir, mas o que é facto é que vivemos aqui em conjunto, mas em dimensões diferentes, porque temos estados diferentes de matéria. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida até aqui, se querem continuar. Vamos continuar? Estão a gostar? Ótimo, é que este livro é mesmo muito interessante. Então, vão-se dirigir de novo para casa. Dirigir a equipa espiritual, já sabem, o irmão Andrade, a Bezerra de Menezes e Marta. Levam Jacó de novo para casa e ele depara-se com o velório.
E então a filha esclarece que a hora era de angústia no coração dos entes queridos que me estimavam na terra. Certo? Não é? Eu devia resistir com tranquilidade à convergência desses pensamentos. Portanto, vamos ver aqui que é fundamental o pensamento das entidades encarnadas, digamos assim. Vou aproveitar para beber água, desculpem, enquanto leem isto. Portanto, vamos ver isto. No fim, talvez seja melhor comentar um pouco mais. E agora reparem que ele chama aqui outra vez a atenção para o seguinte. Em muitas ocasiões, colaborei no serviço de socorro aos recém-desencarnados, mas estava longe de calcular as lutas no morte. É muito importante sempre estas chamadas de atenção a dizer, eu vi, eu conheci, eu fiz, não é? Eu até passei por isto, mas de facto não tinha a noção do que era quando passasse para a vida espiritual, do que no fundo se passava com nesta fase de transição. Localizei espíritos obsessores que tinha doutrinado, ouvindo os seus comentários sarcásticos, não é? E eles dizem, então és tu, velho Jacó, então agora estás do outro lado, não é? Gostava de interpelá-los, fazendo-lhes sentir o erro que elaboraram. Ele conta aqui variadíssimas histórias de espíritos obsessores que conhece e que auxiliou inclusivamente um que obsidiava uma rapariga que estava num hospital psiquiátrico, porque ouvia vozes, não é? E naquela altura ouvir vozes era diretamente loucura, não é? E, portanto, iam com o manicômio. E ele obsidiava a rapariga que se tratava com o irmão, com o Fred Figner. O irmão Andrade controlou-me os impulsos, não é? Portanto, ele queria aparecer, ele queria materializar-se, ele queria explicar. Mas o irmão controlou e disse, não faça isso. Eles não nos veem. Eles estão noutra faixa vibratória. Portanto, estão aqui a entender, de facto, a preocupação que ele tem permanentemente em explicar que nós estamos, efetivamente, em faixas vibratórias diferentes. E, portanto, a importância que tem os nossos pensamentos, aquilo que se passa na nossa mente, porque são esses pensamentos, essa energia que nós libertamos, que nos põem numa faixa vibratória ou noutra. Ok? Portanto, isso não ia ter interesse nenhum, disse o irmão, eles não nos veem, só causaria uma contenda inútil e desaconselhável. Portanto, ia arranjar ali perdoem-me a expressão, um quinteirão e que ninguém beneficiaria disso. Foi então que nos aproximamos de um carro de onde provinha a luz da oração sincera. Ele nota que dentro do carro, dentro de um determinado carro, havia uma luz. Saía uma luz e ele aproximou-se naturalmente porque sentia que essa luz sentia benefício, como vamos ver. Aquela rogativa a Jesus em benefício da minha paz era uma dádiva celeste. Daquele grupo emanavam energias consoladoras que me penetravam como um bálsamo. Isto é um ensinamento. Isto é um ensinamento importante, porque todos nós temos que ir, por variadíssimas razões, a funerais e a enterros, e muitas vezes estamos ali à conversa, não é? Uns com os outros. Aliás, o próprio irmão Jacó também fala disso no livro, porque ficou muito horrorizado, porque os amigos estavam a falar das despesas do funeral. Quanto é que eles deviam ter gasto neste funeral? Não é? E estavam a falar de trivialidades, de politiquices e tal. E não, os amigos. E não estavam preocupados com a partida dele, não é? Não estavam minimamente preocupados. Não é? E isso nós sabemos porque, de facto, é aquilo que assistimos, infelizmente, quando vamos a muitos dos funerais. E aqui ele vai pedir aos entes queridos que peçam por ele. Porque essas preces vão favorecer a sua transição para um plano espiritual. Vão lhe dar consolo, vão lhe dar
paz, tranquilidade, numa fase em que o espírito está de facto muito perturbado, como estão a ver. Suspirei pela oportunidade de pedir desculpas aos entes amados pelas minhas fraquezas, rogando a esmola de uma oração sincera. E vejam já a transformação daquele homem empedernido que não tem nem mostra sensibilidade, já está a pedir desculpa por eventuais faltas, por eventuais situações menos boas que tenha causado àqueles com quem queria, de quem gostava, nomeadamente com a família. Bezerra esclareceu, lá está, importante, esclareceu que os recém-desencarnados necessitam do pensamento fraterno dos que ficam na Terra. O socorro espiritual dos entes queridos é necessário para a libertação das ligações que os prendem à vida material. Portanto, não há dúvidas. Não é? É isso que nós nos devemos comportar, é isso que ele nos está aqui a dizer quando formos a um funeral, orar, mas orar sentidamente, como nos ensinam na doutrina espírita, com sinceridade, com o coração, ligando-nos, de facto, aos seres superiores da vida e solicitando o auxílio daquele irmão que partiu. Bom, Bezerra de Menezes vai então ao leito de Jacó e faz o desligamento final do corpo físico do corpo espiritual. E então é por isso que finalmente liberto do corpo, foi Bezerra de Menezes, intrigava o meu destino. E agora, o que é que eu vou fazer? Então voltaram para a praia. Voltaram para a praia para irem ter com outros companheiros recém-desencarnados que estavam também, eles próprios, amparados por espíritos protetores. Portanto, nenhum espírito está sozinho. Mesmo nesta fase de transição, somos sempre acompanhados, é outra lição que podemos tirar daqui, somos sempre acompanhados por espíritos, pelos nossos guias espirituais, pelos nossos benfeitores. O irmão Andrade explicou que alguns estavam ali há alguns dias, porque não era fácil abandonar a vida terrena sem um espírito, sem auxílio da espiritualidade superior. Portanto, vejam, com o Jacó tudo se dá até de uma forma muito rápida, não é? Ele sai, vai a casa, não é? Liberta-se rapidamente do corpo, mas e já vai a preparar-se, digamos assim, para fazer a passagem para planos superiores. Enquanto que outros andam ali durante muito tempo à espera, preparando-se, não é? Preparando-se para a passagem. E depois, mais adiante, veremos que o irmão Jacó encontra-se com seres viciosos, entidades inferiores, não é? Que se relacionam, que estão muito ligados, que são alcoólicos, são toxicodependentes, e era, de facto, para ele uma curiosidade de saber, mas e depois, quando eles morrerem, para onde é que eles vão? O que vai acontecer a estes indivíduos? E o espírito Andrade, porque eu já estou a avançar, não devia, mas já estou a avançar. E o espírito Andrade responde: estes indivíduos são uns infelizes, quer dizer, vão andar por aí sem rumo, aquelas entidades mais endurecidas vão tomar conta deles, são espíritos vorazes que necessitam que eles mantenham o vício, porque se alimentam, uma espécie de, é mesmo um vampirismo, digamos, um vampirismo do que também fala André Luís. O vampirismo, eles aproveitam-se dos vapores do álcool, das sensações que os outros experimentam com as drogas e que lhes transmitem essas vibrações, e então andam ali presos ao perispírito desses viciados. E depois, coitados, quando eles passam para o outro lado da vida, vão andar também até, digamos assim, por conta dessas entidades inferiores, até que um dia eles despertam.
porque a misericórdia divina é enorme e, portanto, dá a oportunidade a todos de se redimirem. E quando esses indivíduos, então, acordam, digamos assim, e querem mudar de vida e transformam-se e deixam os vícios, então aí podem retomar, digamos assim, o bom caminho, não é? Pois vão para locais de tratamento, para hospitais da espiritualidade, são adormecidos, são tratados e vão prosseguindo a sua evolução espiritual. Portanto, todos lá chegaremos, cada um com o seu caminho e a seu tempo. Continuando. Outro episódio muito interessante que também surge na obra é que quando eles estavam na praia todos reunidos, não é? É que este episódio é interessante porque então estavam todos à espera de alguém e sempre com a curiosidade de Jacó, ele pergunta de quem é que estamos à espera. E o irmão André diz, estamos à espera de uma senhora. Estamos à espera de uma senhora que vem de longe. Pronto, e então surgiu a tal respeitável senhora, ladeada por dois benfeitores, e eu reconheci-lhe a elevação pela invejável serenidade e humildade cristã. Era a única de cujo peito irradiava luz. Este é outro dos pontos importantes da obra, é que Jacó, o irmão Jacó, vai andar durante quase toda a obra, praticamente toda, à procura da luz interior. Ele começa a comparar-se com os outros espíritos e vê que os outros espíritos, sobretudo os dos benfeitores e outros companheiros que ele mais à frente irá encontrar, irradiam uma luz fabulosa e ele tem um corpo espiritual escuro. E isto envergonha-o, porque ele diz, mas afinal eu que fiz, que aconteci na terra, que sempre ajudei os outros, que conhecia a doutrina. Só pode ser uma coisa, é que não foi suficiente. O conhecimento não é suficiente. O que importa de facto é a prática. Eu pratiquei aquilo que doutrinava. Eram muitas palavras, muita doutrinação. E a prática? Estava lá, eu fiz. E depois não conto mais, não perde a graça. Confesso que reparando naquela mulher, emitindo luminosidade sublime, inopinado sentimento de inveja. Portanto, vejam só que ele perfeito não era, não é? Portanto, ele ainda tinha estes defeitos tão ligados à vida física. A inveja. Então ela tem luz e eu não tenho. Então o que é que se passa? Não é? E porquê que ela tem luz? Esta é a grande pergunta. Porquê que ela tem luz? É claro que quando ele manifesta esta inveja, Marta, que já estava mais evoluída, não é? Lançou-lhe um olhar de reprimenda. Isso também é interessante ver estes aspectos, portanto, estes pormenores na obra, porque sempre que alguém da equipa espiritual chama a atenção ao Espírito Jacó por alguma coisa que ele tenha feito menos bem, digamos assim, chamam-lhe a atenção, mas sempre com uma brandura, com fraternidade. Não está ali, nunca há aquela vontade, digamos assim, de humilhar, porque ele está num plano mais inferior, porque ele não atingiu determinado grau de desenvolvimento. Nunca. Portanto, é sempre com amor, com fraternidade, com bondade, que se ensina aqueles que estão num plano espiritual inferior. Portanto, assim, Marta também lança um olhar de reprimenda branda. Bezerra, o supervisor, comunicou que a primeira viagem exige providência. Portanto, eles aqui já estão a preparar-se, já chegou a professora com a tal luz, que vocês não disseram porque é que existia. Pronto, deixamos esta interrogação para ser respondida mais à frente, nos próximos capítulos. Tem uma frequência superior, não é? Exatamente, porque ela era professora, porque tinha um espírito maternal com as crianças,
porque passava-lhe esse amor no ensino, essa bondade, não é? Fazia o seu trabalho com amor, sobretudo com amor. E, portanto, isso deu-lhe exatamente uma evolução espiritual maior. E daí a luz. Muito bem. Portanto, agora Bezerra vai avisá-los dos percalços que eles vão atravessar no caminho para o plano superior. Um plano superior. E diz: isto exige providências. A psicosfera criada pelo ambiente humano não liberta a alma facilmente. E avisou dos percalços. Não detínhamos o poder da irradiação luminosa, garantia de êxito contra o assédio das trevas. Esta irradiação é, então, a superioridade dos espíritos, não é? Quanto mais avançados moralmente, mais luz irradiam. Após a prece de Bezerra, começamos a flutuar acima do Sol. Portanto, flutuam acima do Sol. Volitar. Tive a nítida sensação que era o pensamento vigoroso do orientador que nos guiava. Portanto, ele percebeu que não tinha a capacidade de por ele próprio volitar, portanto, só podia ser esta forma de deambular, só podia ser feita através, de facto, da energia vigorosa, intensa, que Bezerra de Menezes irradiava. Indaguei, cá está sempre a curiosidade presente ao longo da obra, indaguei o irmão Andrade porque não avistávamos a cidade, as ruas e a casa. E eles passavam por cima e Jacó olhava para baixo e via uma extensa nuvem negra. Não conseguia distinguir cidade, as ruas, as pessoas, nada, não via nada. E então Andrade explicou que a esfera carnal mantém-se envolta em escura e densa condensação de energias inferiores diariamente libertadas. Portanto, é isto que nós, com os nossos pensamentos inferiores, conseguimos fazer, não é? É a tal nuvem densa e escura. E esclareceu o irmão Andrade. Durante o dia, o Sol tem a função de higienizar as energias acumuladas do planeta. Durante o dia, essa nuvem negra, não é? Que é devida às vibrações inferiores emanadas da maior parte dos humanos que cá vivem, o Sol melhora, porque higieniza, purifica essa energia. À noite, a Lua absorve e expele as vibrações psíquicas retidas para a atividade humana. Por isso, absorve, expele, fica mais escuro ainda. Mais tarde, observará que as mesmas leis que controlam os fluxos do oceano também influenciam o psiquismo das criaturas. Olhem que interessante, não é? Portanto, isto também é muito estudado em outro tipo de doutrinas filosóficas e religiosas, como os hindus, não é? Que a influência que a natureza tem, de facto, nas criaturas. E, obviamente, nós já ouvimos falar muito da unidade do universo. Continuando, estamos a chegar ao fim, da hora também já é. Reflexões do irmão Jacó. Nós conhecedores do Espiritismo, que ouvimos as mensagens dos que habitam em outros planos da vida eterna, nós espíritas, se fôssemos menos palavrosos e mais cumpridores das lições que recebemos e transmitimos, outras condições encontraríamos para além da morte. Portanto, mais uma lição de vida e, sobretudo, para nós espíritas que temos este conhecimento e que nos foi dada esta oportunidade de ouvirmos as mensagens de espíritos superiores que nos orientam. Mas nós somos, de facto, palavrosos e depois chegamos à prática e não cumprimos o que dizemos. A justiça infalível espreita-nos em toda a parte e transportamos connosco, para onde formos, as marcas dos nossos defeitos e virtudes. Portanto, não há como escapar. Tudo é visto, não é?
É isso que nós dizemos, Deus está em toda a parte, Deus vê tudo o que se passa connosco. E sobretudo a nível espiritual, nós não podemos esconder, assim como podemos eventualmente esconder na terra alguns pensamentos menos bons que tínhamos. Espiritualmente isso não é possível. Depois da sepultura, sabemos com exatidão que o domínio do bem e do mal moram dentro de nós mesmos. Estamos a terminar. Vamos passar aqui esta viagem pelas regiões umbralinas. Isto está muito bem descrito também no livro Voltei. Também conhecem que está muito bem descrito no livro O Nosso Lar. A descrição é semelhante, não é? É semelhante. Ele diz que viajávamos sobre o abismo das trevas, portanto, eles viajavam sobre zonas vulcânicas, ouviam vozes desagradáveis, seres de lamentável aspecto, e isto floreia ainda mais, eu achei que deixávamos a voz, depois se quiserem ler mais sobre as regiões umbralinas, e percebendo o meu temor, o benfeitor, Bezerra, disse que o pensamento espalha vibrações sobre todo o universo. Reparem bem nisto. O pensamento espalha vibrações, porque o pensamento são ondas que nós emitimos. Espalha vibrações sobre todo o universo. E quando são discrepantes das ideias da espiritualidade superior, originam as trevas. Portanto, as trevas são originadas pela nossa própria mente. Isto é importante também percebermos. Bezerra pediu preces, determinação, calma e, sobretudo, o esquecimento de faltas graves do passado para não criar sintonias perigosas. Portanto, era isto o necessário para ultrapassar as zonas umbralinas. Não vou estragar o vosso domingo, portanto, vamos continuar. A ponte. É interessante, a ponte. Um facho de luz sublime varreu o espaço, indicando uma ponte. A minha alegria perante aquele plano mais elevado era inexcedível. E porquê que era mais elevado? Porque irradiava luz. Fachos de luz sublime saíam da ponte. Portanto, dava a entender que era de facto a passagem para um plano superior. Mas a noção de responsabilidade quanto às dádivas no mundo que deixara pesava sobre mim. É muito interessante este conflito da consciência, não é? Que ele vai apresentando ao longo também desta passagem. Merecia o ingresso naquele domínio celestial? Lá está, isto é uma reflexão. A travessia da ponte é essencial, disse Bezerra. Muitas entidades perturbadas aglomeram-se na base, ameaçando os que se dirigem aos planos superiores. Portanto, eles estão ali, as entidades, a ver se chamam, através portanto, da descida da vibração de cada um dos passageiros, chamamos assim, que ao pensarem em faltas, em faltas cometidas, em erros do passado, descem a sua vibração, aproximam-se das entidades inferiores que os apanham, digamos. Não é assim uma imagem muito bonita, mas basicamente é isto. Portanto, que estão os indivíduos das trevas que estão ali sempre à espreita. E então, Bezerra dá o remédio, dá a solução. Acenou para mim, pediu que fizesse uma prece em voz alta para que a nossa energia espiritual se recompusesse e mantivéssemos a habilitação. Portanto, aqui percebem que, de facto, a habilitação é importante para mantendo, de facto, as boas vibrações. Chegam à colónia espiritual, finalmente. Explosões de carinho com que éramos recebidos fazem-nos crer que estamos no paraíso. A estrada marginava-se de flores radiosas, as árvores pareciam cobertas de estrelas, os versos comoventes dos cânticos e a música espiritualizante levavam-no até às lágrimas. Portanto, cá está ele já a transformar-se, mostrando os seus sentimentos. Viu um bando de aves luminosas voando ao nosso encontro e começou a pensar que noutras esferas, de facto, os animais tinham um aspecto diferente. E achava que eram aves. Ai, meu Deus.
Agora é que foi. E não. O próprio irmão Andrade diz, não são aves, são crianças. E vêm buscar a nossa irmã professora. A venturosa mulher, que se tornara mais bela e mais radiosa ainda, foi levada pelas crianças num grupo maravilhoso que a conduziu a outro plano espiritual. Dada a hora, vamos ficar por aqui. Este é o fim da primeira parte, portanto, ficamos com esta imagem da colónia espiritual, maravilhosa, envolta em músicas e cantos de amor. E, para terminar, só, digo-vos que, portanto, esta de facto é uma obra transformadora, convida à introspeção, ao aprimoramento moral. A obra mostra que a morte é apenas o fim de uma etapa da jornada evolutiva do espírito, porque o espírito é eterno. Constitui um alerta. O conhecimento doutrinário não substitui a vivência no cotidiano dos valores espirituais, do amor e da humildade. O propósito de vida de cada trabalhador espírita é servir. Foi assim um resumo. E agora faço-vos um convite. E o primeiro convite é ler a obra. Voltei. Do Espírito Irmão Jacó, psicografada por Francisco Cândido Xavier. O segundo convite é refletir, não é só ler, não basta ler. É preciso refletir sobre os ensinamentos que o Irmão Jacó nos dá. Sobre a transformação interior, sobre a continuidade da vida, o reencontro com a verdade espiritual, já foi frisado isso. E o terceiro convite é assistir à apresentação da segunda parte da obra. Está bem? E muito obrigada. Sintonizando-nos com a espiritualidade superior e agradecendo estes momentos de reflexão, de conhecimento, estas orientações que nos são dadas para o nosso aprimoramento como espíritos eternos que somos e com a esperança de alcançarmos um dia a felicidade eterna junto do nosso Pai. Agradecemos-te estes momentos, pedimos-te que nos abençoes, que abençoes os nossos lares, que abençoes os nossos amigos, as nossas famílias e também os nossos inimigos. Pedimos-te que as bênçãos que nos deste, Senhor, entrem no nosso coração para que a transformação, através da nossa reflexão, do nosso autoconhecimento, se vá processando, de modo que possamos evoluir espiritualmente e chegar mais perto de Ti. Graças por tudo que nos damos, Senhor. Fica connosco, hoje e todos os dias da nossa vida. Muito obrigada.